Olá pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro de Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. No vídeo de hoje vamos tratar do tema 846 de repercussão geral do STF relativo à constitucionalidade da contribuição ao FGTS criada pela Lei Complementar número 110. Em primeiro lugar, é importante destacar que essa contribuição para o FGTS, criada pela Lei Complementar 110, não é a contribuição para o FGTS que se paga ordinariamente e desde a criação desse fundo se paga no âmbito da relação de emprego. A contribuição para o FGTS, ou o FGTS, comumente chamado apenas pela sigla de FGTS, é um direito social do trabalhador e, na verdade, ele não tem natureza tributária. O FGTS é uma parte da remuneração do empregado que fica indisponível para ele, compondo esse fundo que é administrado pela Caixa Econômica, e que quando o empregado é demitido sem justa causa ou quando estão presentes uma daquelas condições previstas na legislação, como uma doença grave, ou para comprar uma casa própria, enfim, existem as hipóteses que a lei prevê como sendo passíveis de liberação do saldo do FGTS para o seu beneficiário, para o seu titular, mas é um dinheiro dele que fica indisponível e, portanto, não é tributo, não é receita pública, não são recursos públicos. Embora, enquanto à disposição do banco, eles são utilizados para algumas finalidades que podem ter essa importância social, mas na verdade o FGTS é um dinheiro do trabalhador. Essa contribuição ao FGTS, criada pela Lei Complementar 110, é uma contribuição diferente e é importante entender um pouco da história dela para que a gente possa entender a importância e o impacto do que o STF julgou ao decidir no tema 846 pela sua constitucionalidade. Então vamos fazer aqui um pequeno retrospecto. Durante um período de elevada inflação, antes de 94, quando houve a estabilização da moeda com o Plano Real, houve um período em que as contas do FGTS não tiveram a sua atualização correspondente à inflação. Então a inflação era maior do que o que se corrigia na conta do FGTS. Então a pessoa tinha lá um dinheiro, um valor, uma importância depositada na conta do FGTS, um empregado que tinha todos os meses descontado do seu salário aquela parcela que integrava, então passava a integrar a conta do FGTS. Só que essa conta não era corrigida com um índice que correspondesse pelo menos à inflação. A inflação era maior. Ou seja, quem tinha o dinheiro, quem tinha parte dos seus recursos nas contas do FGTS, tinha esses recursos diminuindo a cada dia por conta da inflação. A inflação ia corroendo esses recursos. Essas pessoas entraram na justiça, questionaram judicialmente a atualização das contas do FGTS e ganharam. Então, foram vitoriosas na tese, na questão, no questionamento que levantaram sobre a forma de atualização dessas contas, que passaram a ter que ser corrigidas por um índice que refletisse a inflação à vida no período, por um percentual que refletisse a inflação à vida no período. E foi isso que levou à criação dessa contribuição prevista na Lei Complementar 110. Por quê? Porque o poder público alegou: não tenho recursos para saldar as contas, não tenho recursos para pagar essas condenações, não tenho recursos para fazer essa atualização para todos esses que entraram na justiça. Não há recursos públicos suficientes para isso. E então foi criada a contribuição, na verdade eram duas contribuições adicionais ao FGTS, previstas na Lei Complementar 110. E essas contribuições tinham a finalidade exatamente de fazer face a essa condenação. A exposição de motivos da lei dizia expressamente: essa lei, essa contribuição tem por finalidade equilibrar as contas do FGTS por conta da condenação judicial naquela questão ligada à inflação que não havia sido acompanhada pelas contas. Então, a lei tinha um propósito muito claro e a contribuição por ela criada também: honrar a condenação judicial. Inclusive, esse foi o argumento de cunho talvez muito mais moral, psicológico, usado pelo próprio poder público, quando essa contribuição, lá no início, quando ela foi criada, essa da Lei Complementar 110, quando os contribuintes judicializaram a questão. Quando a Lei Complementar 110 foi editada,
os contribuintes questionaram a validade dessa contribuição, dizendo o seguinte: não se trata de uma contribuição social de intervenção no domínio econômico. Não se trata de uma contribuição de seguridade social, porque ela não se destina à saúde, nem à assistência, nem à previdência. Não se trata de uma contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Essa contribuição é uma contribuição que não tem fundamento na Constituição. E o STF então disse que se trata de uma contribuição social geral, com todo o respeito, inclusive ao segmento da doutrina que defende a possibilidade jurídica, a validade de contribuições sociais gerais. A meu ver, contribuições sociais gerais são um oxímoro, são uma contradição nos seus próprios termos, porque as contribuições se caracterizam por visar atender uma finalidade específica indicada na Constituição. Inclusive, há doutrinadores que, para diferenciar as contribuições das contribuições de melhoria, o fazem chamando de contribuições especiais. As contribuições que não são de melhoria são contribuições especiais, que essas sim seriam de seguridade, de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Então, chamar a contribuição especial geral é a mesma coisa de falar de um quadrado redondo ou de uma esfera quadriculada ou quadrada. Então, é uma contradição nos seus próprios termos, é um quente gelado, é uma bagunça organizada. Mas foi o entendimento do STF. Se trata de uma contribuição social geral e que é válida porque tem essa finalidade específica de equilibrar as contas do FGTS. Mas o direito é uma via de mão dupla, a tese que vai, um dia volta. O que uma hora favorece, numa outra hora, se visto de forma coerente, vai prejudicar. E o que aconteceu? Passaram-se muitos anos, essa contribuição passou muitos anos sendo arrecadada, até que as contas do FGTS foram finalmente equilibradas, até que todas aquelas pessoas que moveram ações judiciais para receber a correção da inflação do período, a diferença da inflação do período nas suas contas do FGTS, todas elas foram vitoriosas e foram honradas as condenações, os processos todos terminaram, todo o passivo foi pago e a conta do FGTS voltou a ficar equilibrada. Isso significa que a finalidade dessa contribuição foi atendida e ela se exauriu. E aí foi o momento de cobrar coerência daquela jurisprudência que encampou aquela doutrina que relaxava a aplicação de diversas limitações constitucionais ao poder de tributar quando se tratava de contribuição, dizendo que as contribuições se caracterizam pela finalidade. O mais importante não é o fato gerador, o mais importante não é discutir quais fatos podem ser tributados e quais não podem. A tônica não deve ser o porquê eu pago, a tônica deve ser o para que eu pago. Na nova ótica de um Estado social, não mais um Estado liberal ultrapassado, mas um Estado social mais moderno, seria importante discutir para que se paga e, portanto, a finalidade seria o mais importante. Então não era o caso de aplicar imunidades, não era o caso de aplicar uma série de limitações ao poder tributar que só seriam aplicáveis a impostos, limites ligados à competência residual, a não poder haver bitributação, ao fato de a União não poder invadir competências estaduais e municipais com as contribuições, criando contribuições sobre fatos já onerados por ICMS, por ISS. Nada disso seria importante, porque o que importa é a finalidade. Foi o que se passou a dizer a partir dos anos 2000 e foi a doutrina que a jurisprudência encampou com muito gosto, porque permitia convalidar uma série de absurdos se vistos pela doutrina anterior, uma série de absurdos em matéria de contribuições. E por isso a tributação federal passou a responder quase toda a tributação federal que aumentou daí para frente, no período subsequente, aumentou sob o nome de contribuições de seguridade, de intervenção no domínio econômico, das mais diversas, inclusive essa social geral, porque tudo estaria justificado pela finalidade. Mas eis que surge esse ponto em que a finalidade foi atendida. Aquilo que justificaria uma contribuição social geral, mesmo sem referência expressa em nenhum artigo da Constituição, aquilo que justificaria uma contribuição que já alcança a folha de pagamentos, uma realidade já tributada por outras contribuições sociais, e havendo um artigo da Constituição que diz que, salvo aquelas, apenas a que a Constituição indica, as que a Constituição indica, que eram as do Sistema S, poderiam ser cobradas sobre a folha de salários. Enfim, no momento em que a finalidade foi atendida, nada disso
era mais possível de ser feito, invocando a finalidade porque ela foi atendida. Eu posso cobrar uma contribuição que não se sujeita às imunidades, que pode invadir outras competências, que não se sujeita a uma série de limites, mas é porque eu vou atender uma finalidade. Sim, a finalidade foi atendida. Não é mais preciso a contribuição. E foi essa questão que levou ao STF o exame da validade dessa contribuição uma segunda vez. O STF já havia decidido pela validade dessas contribuições quando elas foram criadas com a edição da Lei 110. Foi quando ele disse que elas eram válidas porque eram contribuições sociais gerais que se caracterizavam por essa finalidade, de equilibrar as contas do FGTS. Equilíbrio necessário por conta da condenação que a União havia sofrido no âmbito do STF. Então o STF estava de algum modo convalidando a contribuição que estava sendo criada para pagar uma condenação que ele próprio havia subscrito, decorrente da sua própria decisão. Pois bem, num segundo momento, agora a contribuição volta à berlinda, essas da Lei 110, mas por conta de estar exaurida a sua finalidade. E aí é quando o STF, julgando o tema 846, diz que não tem importância, a finalidade já está exaurida, porque a contribuição pode ser usada para outro fim qualquer aí que tem alguma coisa a ver com o FGTS, então ela é válida mesmo assim. E com essa decisão, o STF abriu ainda mais as portas para que com o rótulo de contribuição se cobre o que se quiser, com o nome que quiser, para dar a finalidade que quiser. E se nós somarmos esse tema ao que foi decidido em relação à contribuição para o SEBRAE, em que foram vistas as bases imponíveis descritas no artigo 149 da Constituição como meramente exemplificativas, o conjunto está pronto para que com o nome de contribuição se possa criar qualquer exação que se quiser no âmbito federal, como se todo o sistema tributário tivesse perdido o sentido, porque é só dar o nome de contribuição que o tributo pode ser criado com a forma que se quiser dar a ele. Mas aí já são considerações para um outro vídeo, para um outro momento. O que importa é que no tema 846, sem uma fundamentação muito clara, o que o STF decidiu foi isso. Essa contribuição, criada pela Lei 110, é válida, ela é constitucional, apesar de esgotada a sua finalidade que constava da exposição de motivos da lei como sendo a justificativa para a sua cobrança. E isso nos leva a reflexões bastante sérias sobre os julgamentos que vêm sendo feitos durante a pandemia da Covid-19 pelo STF no âmbito do seu plenário virtual. O plenário virtual, ele não se confunde com julgamentos virtuais, julgamentos que acontecem por meio de plataformas como o Zoom, ou como o Google Meet, ou plataformas análogas, em que os ministros debatem, que os advogados falam e são ouvidos, ou pelo menos podem ser ouvidos, e os procuradores falam, o Ministério Público fala, há um debate, se assiste o julgamento apenas por conta do confinamento e dos recursos da tecnologia. Cada partícipe, cada integrante ou cada participante do debate está na sua casa, no seu escritório e não na sala do plenário, da corte, da turma, do tribunal. Não falo desse tipo de julgamento. O plenário virtual do STF é outra coisa. É uma plataforma por meio da qual se colocam disponíveis no sistema as sustentações orais que os advogados mandam de maneira assíncrona, que são gravadas previamente e enviadas para o tribunal, os votos de cada um dos ministros, que são colocados no sistema, e no dia do julgamento o resultado é apenas anunciado, mas o julgamento já aconteceu virtualmente no plenário virtual. E esse julgamento no plenário virtual tem esvaziado os debates, tem esvaziado as discussões, que são a razão de ser dos órgãos colegiados. Então, terminam surgindo julgamentos em que os votos vencedores, eles são divergentes nos seus fundamentos, têm fundamentos contrários, contraditórios, eles convergem apenas na conclusão, mas indo por caminhos totalmente diversos. Fica até difícil saber qual a ratio descendente desses julgados. São julgados cujos votos não se reportam aos argumentos usados uns pelos outros, não se reportam aos argumentos usados pelos advogados da tribuna, porque são simplesmente não precisam ser considerados quando dá a feitura dos votos, e isso implica lesão clara e direta ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, que exige, para que a decisão seja fundamentada, que ela se manifeste sobre todos os argumentos usados no processo, não só pelas partes. O artigo fala no processo, inclusive
inclusive pelos outros julgadores, que possam infirmar a conclusão a que se chega no julgado. Então, um ministro não pode proferir um voto ignorando os fundamentos usados pelo outro ministro e que derrubam os fundamentos do voto dele. Ele até pode dizer, não concordo com a máxima vênia, com o ministro fulano de tal, por razões A, B e C, mas ele tem que se manifestar porque aquelas razões que o colega usou não vão demovê-lo da sua conclusão. Isso não tem sido feito, sobretudo nesses julgamentos de plenário virtual, e é por isso que neles o STF tem desfeito grande parte da sua própria jurisprudência, sem explicar por que isso está acontecendo, sem explicar as razões de possíveis superações de precedentes. Isso está explicado, está explorado num pequeno texto que escrevi sobre o assunto, que vai ficar o link aqui na descrição do vídeo. Não é assunto para este vídeo, que era para tratar do tema 846, mas é um aspecto que não poderia deixar de ser mencionado. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa do plenário virtual, o que pensa do tema 846, do 325, que é da contribuição para o Sebrae, ou de qualquer outro que já tenha sido ou que queira ver examinado aqui neste canal. Até os próximos vídeos.